Olá pessoal, eu sou o professor Suderlan, sou professor de Química. Vamos dar continuidade ao projeto Resolução Comentada da prova Enem, prova azul do ano de 2022. Vamos a ela. O urânio é empregado como fonte de energia em reatores nucleares. Para tanto, o seu mineral deve ser refinado, ou seja, o refino do urânio significa separar o urânio que é físsil do urânio que não é físsil, né? O processo de utilização do urânio envolve justamente essa fissão nuclear, que é a divisão de núcleo. Então, nós iremos ver no texto da questão que nós temos basicamente dois tipos de urânio. O urânio de massa 235 e o urânio de massa 238, sendo que o físsil é o de massa 235, 235. Então, sempre que você ouvir falar em refino do urânio, o urânio refinado, né? Esse termo, né, enriquecido, o enriquecimento de urânio, significa justamente isso, separar o urânio físsil do urânio não físsil, ok? Então, para tanto, o seu mineral deve ser refinado, né, aquele enriquecimento do urânio, convertido a hexafluoreto de urânio e posteriormente enriquecido para aumentar a sua quantidade de 0,7 a 3%, a abundância do isótopo específico, que é o urânio 235, que é aquele que nos interessa em processos de fissão nuclear. Uma das formas de enriquecimento utiliza a pequena diferença de massa entre os hexafluoreto de urânio 235 e 238 para separá-los por efusão. Efusão seria a saída, né, a fuga de gás por pequenos orifícios. A esse processo nós damos o nome de efusão, precedida pela vaporização. Então perceba que o texto nos deu uma dica aqui do que vai ser necessário para separar um tipo de urânio do outro. Uma pequena diferença de massa. Pessoal, massa tem a ver com densidade. Densidade é a relação de massa sobre volume. Então, se nós considerarmos que urânio 235 e urânio 238 apresentam o mesmo volume, aquele que tiver a maior massa terá a maior densidade. Tá bom assim? Esses vapores devem efundir repetidamente, milhares de vezes, através de barreiras porosas formadas por telas com grande número de pequenos orifícios. No entanto, devido à complexidade e à grande quantidade de energia envolvida, cientistas e engenheiros continuam a pesquisar procedimentos alternativos de enriquecimento de urânio. Considerando a diferença de massa, então nós vimos agora há pouco que a massa é um conceito que está associado diretamente à densidade. Então, se há uma pequena diferença de massa, haverá uma pequena diferença de densidade. Mencionada entre os dois isótopos. Que tipo de procedimento alternativo à efusão pode ser empregado para tal finalidade? A peneiração, item A. Item B, a centrifugação. Item C, a extração por solvente. Item D, a destilação fracionada. Item E, a separação magnética. Bom, pessoal, vamos conhecer o que está associado ao conceito da separação de misturas envolvidas na questão. Peneiração, diferença de tamanho entre os sólidos com o uso de peneiras.
Vou pular o item B, de propósito, para depois eu retornar a ela. Extração por solvente tem a ver com solubilidade dos compostos que estão misturados, né? Aquele que tiver mais afinidade ao solvente, ele é extraído por esse solvente, ele é carregado por esse solvente. Então tem a ver com critério de solubilidade e não com critério de densidade, que é o que nós estamos buscando na questão. Destilação fracionada. A destilação fracionada tem a ver com diferenças na temperatura de ebulição. De maneira geral, são líquidos que apresentam diferenças na sua temperatura de ebulição, então eles podem ser separados por destilação fracionada. O item é separação magnética. Separação magnética ela só é eficiente se um dos componentes da mistura apresentar propriedades magnéticas, ou seja, for capaz de ser atraído por campo magnético, ser capaz de ser atraído por ímã, o que não vem ao caso. Então, o gabarito da questão já é o item B, que fala em centrifugação. A centrifugação, sim, é um conceito que envolve diferença de densidades, onde, com o uso de centrífugas, que são instrumentos que giram em torno do seu próprio eixo, aquele material mais denso acaba sendo depositado no fundo do recipiente, deixando na parte superior o material menos denso. Então, resumidamente, de todas as técnicas de separação apresentada na questão, a única que envolve diferença de densidade é o item B, centrifugação. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham compreendido, bons estudos, sucesso e até a próxima. Valeu!